Olá, hoje eu estou aqui para explicar sobre os efeitos da corrente elétrica. Bom, o que é os efeitos da corrente elétrica? É uma passagem da corrente elétrica por um condutor onde ele pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor. Os principais efeitos dessa corrente são o efeito térmico, o efeito químico, efeito magnético e efeito Joule. O que é o efeito químico? O efeito químico ocorre em determinadas reações químicas quando elas são percorridas por uma corrente elétrica. Esse efeito ele é muito utilizado no recobrimento de metais, dando um exemplo. Outro efeito é o efeito térmico, que também pode ser chamado de efeito Joule. Ele surge nos inúmeros choques dos elétrons de um condutor, quando ele percorre por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade. E quanto maior a vibração, maior é a temperatura do condutor. E esse aumento de temperatura, ele é observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como por exemplo no chuveiro elétrico de tomar banho. O efeito magnético, ele se manifesta quando há o aparecimento de um campo magnético na região próxima onde se aplica a corrente elétrica. Há também o efeito fisiológico. Ele acontece quando a passagem da corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Ele é o famoso choque. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença potencial. Assim acontece o choque. As correntes elétricas com intensidades de 1 MA provocam a sensação de cócegas ou formigamento, mas correntes com intensidades de 1 MA fazem com que a pessoa perca o controle do músculo. É por esse motivo que fica difícil abrir as mãos e livrar-se do contato. Quando acontece o choque, quando ele é muito forte, como é que tá dizendo, quando ele é a 10 MA, é por isso que muitas vezes quando a pessoa leva um choque, ela não consegue abrir a mão, não consegue se mexer, porque é forte demais e a pessoa acaba perdendo o controle dos músculos. Valores de corrente elétrica pequenos, por volta de 10 a 3 MA, são altamente mortais porque atingem diretamente o coração, fazendo que ele altere seu ritmo, contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. Essa é a chamada fibrilação cardíaca, levando a pessoa à morte. Já as correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente. No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa. Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa. Mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos. Bom, essa foi uma rápida explicação sobre o que é os efeitos da corrente elétrica.